Deus é fiel. Palavra do Senhor que se encontra em Romanos, no capítulo de número 4. Aleluia, Jesus, ele tem uma mensagem do trono de Deus para mim e para ti. Aleluia. Muitas vezes eu e você medita na palavra, muitas vezes eu e você se alimenta da palavra, mas a palavra do Senhor, ela nos disse que a palavra de Deus se renova a cada dia. E como a palavra do Senhor se renova a cada dia, meus amados e minhas amadas, aleluia, quando eu e você se alimenta, toma posse, ela entra em nós e nos aviva, nos alegra, nos fortalece, nos põe de pé. Por isso nós somos renovados todos os dias. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias quando eu e você dá lugar para ser renovado todos os dias. Aleluia. A palavra do Senhor se encontra em Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso 16, que diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, ao qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de multidão, de muitas nações, aleluias, te constituiu perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse, a qual, aleluia, em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou a si pai de muitas nações, conforme o que lhe for dito, assim será a tua descendência. Aleluia. No verso de 23 diz assim: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será todo, aleluia, será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nosso pecado foi entregue, ressuscitou para nossa justificação. Amém, igreja? Toma teus assentos, glorificando e adorando ao nome santo do Senhor. Aleluia! Diante desta palavra do Senhor, que é gloriosa, o Senhor me deu um clima para mim e para ti, nesta palavra aqui dizendo assim: acreditando sem ver, buscando para entender o caminho da justiça. Aleluia. Meus amados, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós entendemos de uma maneira, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele fala aquilo que Deus quer que eu e você entenda, aquilo que ele quer que eu e você cresça, aleluia, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso é preciso eu e você acreditar sem ver, é preciso eu e você buscar para entender, porque não basta somente acreditar, mas é preciso buscar para entender, e é preciso nós entender de que justiça Deus fala, de que fé o Senhor nos afirma que eu e você tem que manter. É preciso nós entender o que nós estamos fazendo na presença de Deus, qual o tempo que nós estamos passando com o Senhor e o tempo que nós passamos com as nossas coisas. E nós vamos entender o que Deus quer que eu e você faça, o que o Senhor quer que eu e você aplique ainda mais nas nossas vidas. A palavra do Senhor vai nos dizer, o apóstolo Paulo, aleluias, ele vai nos trazer primeiro uma segurança da fé. Ele vai nos dizer, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que a lei, mas também a que é da fé, e que teve Abraão, qual é pai de todos nós. Então entendamos esta palavra, aleluia. Primeiro, Abraão, aleluia, ele creu. Quando ele ouviu a voz de
Deus, aleluia, sendo criado no meio da tua parentela, que era idólatra, que não tinha temor a Deus, não conhecia a Deus, servia outros deuses, aleluia, Abraão foi chamado. E Abraão, quando ouviu a voz de Deus, aleluia, Abraão, sai do meio da tua parentela, aleluia, que eu lhe mostrarei a terra que eu hei de dar, aleluia. Abraão não pensou, não, eu tenho a minha casa, a minha família, tenho as minhas coisas, então aqui eu vou ficar. Não, Abraão preferiu ouvir a Deus. Ele preferiu escolher o que Deus tinha para dar para ele. É preciso eu e você escolher a Deus e escolher o que Ele tem para nos dar. Porque muitas das vezes, minha irmã, nós queremos muita coisa, mas às vezes Deus quer nos dar uma coisa que nos vai fazer bem. Uma coisa que nos vai fazer permanecer firme na presença dEle. Abraão, ele tinha tudo, mas ele não tinha Deus. Mas quando Deus falou com Abraão, Abraão esqueceu tudo, mas ele quis Deus. E é preciso eu e você ouvir a palavra e querer a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que esta primeira fé foi encontrada em Abraão. Quando você ouviu a palavra, tu aceita Jesus Cristo como teu Salvador, aleluia, que tu levantou as tuas mãos e disse: eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como meu único Salvador, e tu creu na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e tu creu no nosso Deus que está no céu, e isto foi encontrado fé em mim e em ti, aleluia. E o Senhor nos chamou e nos trouxe para a tua casa com propósito de dar para mim e para ti o melhor desta terra, assim como ele diz para Isaías: quando destes ouvido a minha voz e obedecerdes, comerá o melhor desta terra, aleluia. Se a minha vida e a sua vai difícil, vai de mal a pior, não se preocupa, tem tratamento, tem providência, mas é preciso eu e você ouvir para comer o melhor, porque Deus não quer ver o teu filho perecendo. O Senhor não te chamou para te ver oprimido, atormentado, em uma vida sem entender o que Deus tem para ti. Mas o Senhor te chamou, Ele prometeu, tu creu e veio. Agora permaneça firme para receber o que Deus te prometeu, porque Ele diz que te dará o melhor deste tempo. Ele te dará o melhor também no céu. Mas é preciso a minha e a tua fé, ela está viva. É preciso a minha e a tua fé estar firmada em Cristo, porque Paulo disse, aleluia, Abraão, ele foi achado a fé quando ele ouviu a Deus, e quando ele ouviu, ele temeu, e quando ele temeu, ele obedeceu, e pela sua obediência, ele fez tudo segundo a vontade de Deus. Aleluia. Nós vivemos num tempo, aleluia, que muitos estão na casa, mas não quer o dono da casa. Muitos estão pregando, mas não quer viver o que prega. Aleluia. Mas Jesus, quando Ele nos resgatou, para vivermos pela graça, a fé já foi encontrada em crermos no Senhor. Mas agora nós vamos viver pela graça, se eu e você permanecer crendo, aleluia, obedecendo. Aleluia. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que não é por causa só da lei. Porque a igreja, a lei do Senhor foi aplicada, aleluia, diretamente em tábua, pelo dedo de Deus, dando os 10 mandamentos para Moisés. A lei do Senhor, o homem era sem lei de Deus, porque só vivia entre homens. Mas Deus quis estabelecer a tua lei, a tua doutrina, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus direcionou Moisés e deu os mandamentos, deu a lei. O povo recebeu a letra, pastora. O povo recebeu a letra, meus irmãos e minhas irmãs. Mas, porém,
graça, porque pela lei Deus deu 10 mandamentos, cumpra-se desta maneira, mas todos foram falhos porque não cumpriram. E se falhar em uma, falhou em todas. E ninguém cumpriu nem a metade. Então Deus, olhando e viu a injustiça no meio do teu povo, foi dado um decreto, foi dado um mandamento, mas o povo não quis viver pela lei de Deus, mas só quis receber a letra. E recebendo a letra, o povo ainda continuava como estava. O Senhor olha para a terra, e a palavra do Senhor nos diz que Deus não vê um justo sequer. O povo já tinha recebido o mandamento, mas porém o mandamento estava longe do seu coração. Tem muito nos dias de hoje recebendo o mandamento, recebendo a aliança com Cristo, dizendo: eu estou cheio, eu faço assim, eu faço e acontece, eu prego assim, eu canto assim. Ei, mas o Senhor quer saber como está o teu coração perante as ações da palavra exercida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque não basta só eu e você receber a letra. Verdade, meu Deus. Mas é preciso eu e você receber o que o Senhor está dizendo, faça. Oh, Deus meu. Abraão ouviu, temeu, obedeceu. Aleluia. Tem muitos ouvindo, vindo para casa, mas não quer obedecer. Mas está na casa. E o Senhor olha a igreja. Para o meio do teu povo, quantas igrejas que tem neste Baianão? Vamos falar do Baianão. Não vamos falar lá de fora, não. Vamos falar do Baianão. Quantas igrejas tem? Quantas congregações? E quantas tem abrido neste bairro? Aleluia. Muitas. Cada esquina tem uma. Mas agora eu te pergunto, e por que todo mal está vindo sobre a terra? Será que todo crente está levando a ordenança do teu Deus? Ou está carregando só a letra dizendo eu sou crente? É crente, a palavra disse no início para a gente que a fé, ela vem por nós ouvimos. Nós ouvimos. Cremos em Jesus, cremos em Deus. Nós estamos na casa, nós apenas cremos, mas nós não obedecemos. E Jesus disse: eu vou sacudir a figueira. E os frutos podres vai cair. O que tiver errado no altar vai cair. Aleluia. Porque está na casa, está crendo. Porque até Satanás ele é crente, porque ele crê, ele sabe na existência de Deus. E ser crente é crer. E quem crê acredita na existência de um sobrenatural. E se nós acreditamos no sobrenatural, nós somos crente por crer. Nós somos crente, filho de Abraão na fé, porque a fé vem naquilo que nós cremos. E se nós cremos no Senhor, a palavra diz que a fé ela já está em nós. A justiça já está em nós. Mas não disse que eu e você estão aptos nas práticas. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, aleluias, aqui em Romanos, no capítulo de número 4, ainda no verso 5, ele diz assim, mas aquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então observa, o ímpio lá fora, ele crê em Jesus, não crê? Ele sabe na existência do Senhor, não sabe? Ele sabe da vida do Senhor, mas ele não tem conhecimento da palavra, então ele não pratica. Mas a fé está nele. Paulo disse que a fé está nele, porque ele crê que Jesus morreu, ressuscitou e voltará, aleluia. E aqueles que ser justificados no Senhor, ele disse, nós seremos o quê? Ressuscitados. Mas Paulo diz aqui, ele deixa claro para mim e para ti esta noite, dizendo, o ímpio lá, olha bem, mas aquele que não pratica, viu? Ele não pratica, mas ele crê. É imputado como justiça, só porque ele crê, ele tem fé. Não precisa ser cristão na casa para ter fé, mas Paulo diz que ele crê que Jesus ressuscitou
justiça, mas ele não pratica. E para minha fé e a tua fé, ela está em ação. É preciso eu e você estar na casa, é preciso eu e você estar aperfeiçoando a nossa fé. E como vamos aperfeiçoar a nossa fé? Essa justiça de Deus que há em nós, essa esperança que há em nós, que nós estamos esperando ser ressuscitado no Senhor. A palavra diz que nós precisamos exercer. Aleluia. Abraão, ele ouviu. Abraão, ele exerceu. Foi aprimorado a tua fé. E segundo a vontade de Deus, Pai de nações, de grandes multidões, depois do sacrifício. Então não basta eu e você ter fé. É preciso eu e você sacrificar. E como eu e você vai sacrificar? É entregando nossa vida ao Senhor. Cada dia nós entrega mais. Cada dia nós busca mais. Cada dia nós esquecer da carne e nos vivificar no Espírito. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, o apóstolo Tiago, no capítulo de número 2, a partir do versos 14, Tiago ele vai dizer, aleluia, a importância da fé viva e da fé morta. A fé viva ele vai dizer, então vem e mostra-me a tua fé, porque uma fé sem obra, ela é morta. Mas ele diz, mas eu lhe mostrarei a minha fé e as minhas obras. Porque Tiago estava na presença, Tiago estava sofrendo, Tiago estava sendo perseguido, Tiago estava sendo caluniado, Tiago estava sendo açoitado. Mas em algum momento Tiago desistia de servir a Deus. Em momento algum Tiago desistia de falar da palavra de Deus. Em momento algum Tiago dizia, eu vou voltar para trás. Ele estava vivendo, aleluia, em fé, em obra, em justiça, em sacrifício, a vontade de Deus. Então ele dizia, então a minha fé, ela é viva, mas a tua fé que está sentado, que não faz nada, que só apenas crê, tu tem fé, mas a tua obra é morta, porque não tem nada para apresentar para Deus. Aleluia. É preciso eu e você, igreja. É preciso eu e você colocar fé em ação. E como vamos colocar essa fé em ação? Ele disse que a de Abraão foi aprimorada quando ele sacrificou Isaac para Deus. Deus às vezes não pede um pouquinho assim de mim, de ti. E às vezes esse pouquinho nós não dá. Deus às vezes pede uma coisa simples. E às vezes nós não quer fazer. O Senhor uma vez me disse, eu quero que tu anda com o teu cabelo na congregação assim. E eu desobedeci? Não. Eu só ando na congregação do jeito que o Senhor mandou. Porque se eu não desse lugar no simples, muitas coisas ele já me pediu, eu não ia fazer também. O Senhor vai te pedir coisas simples, igreja. Ele vai te pedir uma coisinha. Não é eu, Jane, que vou dizer para você o que tu vai fazer. Mas é o Espírito Santo, ele no secreto, ele vai te dizer o que fazer. Jesus, aleluia. Aleluia. Muitas vezes eu e você agem com a nossa fé, com a nossa justiça, com as nossas obras e diz, é para Deus, é por Deus, é para Ele e somente dele. Mas quando eu e você começam a olhar as ações do pensamento, do coração, e nós vamos dizer verdadeiramente a minha fé é morta. Aleluia. A palavra vai dizer, Tiago ele começa a dizer, Deus ele pediu Isaac, Abraão não negou. No momento do sacrifício, ele foi encontrado, aleluia, foi justificado pela tua fé. Obra, sacrifício, ele teve que marchar na presença do Senhor, dizendo, vai doer, mas eu preciso entregar. Vai ser difícil, mas eu preciso entregar. Vai ser doloroso, mas eu preciso renunciar aquilo que está em mim, aquilo que é meu, porque Deus pediu.
palavra do Senhor vai nos dizer que no momento que ele foi sacrificar Isaque, a maior fé foi de Abraão. Por isso que eu e você está aqui hoje. Aleluia. Crendo com a fé no Senhor, porque ele disse: todos serão, aleluia, abençoados por causa da fé de Abraão. Não foi por causa da minha, não foi por causa da tua. Eu e você não precisa fazer obra para dizer que tem fé. A fé já está só em crer, mas ela só vai aprimorar através do sacrifício para com Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando a minha fé e a sua, ela for colocada, igreja, em sacrifício de vida. Jesus, ele deu a vida dele pela minha e pela tua. E eu e você das nossas vidas. Aleluia. A Jesus, agora nós começamos a aprimorar nossa fé. Porque agora eu não vou viver pela vista, mas agora eu vou viver pela fé. Eu vou viver crendo. Eu estou buscando para entender. Agora eu estou, aleluia, acreditando, mesmo sem ver, mas sabendo que há um Deus que está no céu que vai votar, há um Deus que tudo pode, que ele aceita que a justiça dele esteja em meu e o teu coração, e assim nós estejamos exercendo. Porque não basta eu e você receber a letra e não sacrificar pela palavra. A palavra do Senhor vai dizer: a letra mata. Sabe quando a letra mata, a igreja? Quando eu e você lê com carne, interpreta com carne, prega com carne, vive na carne e não deixa a palavra do poder de Deus entrar no nosso coração para ser transformado. Porque quando a palavra do poder ela entra, ela dá vida, ela cura, ela liberta, ela renova, ela salva, ela ensina o caminho do reino do céu. Ainda que tu não vê, mas tu sabe que Deus, ele age com justiça e com verdade. E por isso assim eu e você tem que manter. Aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que nós não podemos ver. Entende? Muitas vezes nós falamos assim: eu tenho fé. Mas muitas vezes eu e você não sabemos nem o que é a fé. A fé é a convicção que tu tem que ter em Deus. E Jesus vai dizer em Mateus, aleluia, no capítulo de número 17, o Senhor ele vai dizer: se eu e você tiver fé como grão de mostarda, ele disse que nós dirás a esse monte: traslada para o outro lado, e assim será feito. E tudo que eu e você pedir será concedido. Acontecerá. Por quê? Porque não é uma fé de boca, é uma fé que tu tem com Deus, é uma comunhão que tu tem com Deus. A palavra de Deus diz que fé é dom, e dom dado por Deus. Quando tu está na casa, quando tu está sacrificando, quando tu está se entregando, quando você está se enchendo do Espírito Santo, se vinha um demônio lá para cá, tu diz: parte de retirada, em nome de Jesus ele sai. Em nome de Jesus você diz: tu enfermo, tu está curado em nome de Jesus, e ele será curado. Aleluia. Você chega numa casa, tem uma família que está vivendo atormentado, e na autoridade do Senhor tu chega lá e ora pelaquela família, e o milagre acontece. Porque a tua fé, ela não é de boca. A tua fé é comunhão com Deus. E quando você fala, Jesus disse: Deus assina. Quando você fala, acontece. Elias disse: não vai chover segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus. E Deus diz: Elias, assim será feito. Elias clamou ao Senhor que descesse fogo do céu. Aleluia. Deus diz: assim também será feito. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Elias orou, dizendo: Senhor, manda chuva. E assim a chuva desceu.
disse: ei, tá vindo uma nuvem, aleluia, do tamanho da mão do homem. Ei, um milagre para acontecer na minha e na tua vida. A fé tem que estar no joelho, no teu coração, para que Deus opera nas coisas pequenas e ela se torne grande ao olhar daqueles que te vê. Aleluia. Deus, ele é fiel e o milagre aconteceu. Glória a Deus. Para os olhos daquele que viu, era uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas para quem estava de joelho, na concordância com o céu, ele sabia que as águas iam inundar. Ele sabia que o milagre era tão grande que quem estava olhando não entendia. Quem estava olhando achava que era pequeno demais. E ele diz: avisa ao rei Acabe, corra depressa porque as águas estão descendo. Aleluia. Quando eu e você começa a orar com fé, crendo, sacrificando ao Senhor, ei, o milagre ele vai acontecer. Ele vai vir numa sutileza, onde você vai pensar assim: não vai acontecer, não vai dar, eu não sou merecedor, ei, mas as coisas ela vêm porque os nossos olhos ainda é incredulidade. Mas quando a gente está em comunhão com Deus, a nossa fé, aquela que era do tamanho do grão de mostarda, ela se enlarguece que o céu se abre de tal maneira e Deus ele derrama a bênção. Aleluia. Mas é preciso eu e você aprimorar a fé. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, Hebreus capítulo 11, 6, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que o buscam, é preciso eu e você pelo menos crer na tua existência e saber que Ele é galardoador. A gente busca e Ele dá, a gente pede e Ele responde. Aleluia, mas é preciso eu e você crer. O Senhor está dizendo: é preciso que eu e você mantenha contato com o céu. É preciso uma comunhão com Deus, igreja. Como você está na casa dizendo que está buscando a Deus, se teu coração está longe do Senhor, e quer que Ele responde? Quantas orações não ficam debaixo do teto e não ultrapassa as galáxias para chegar, aleluia, ao reino de Deus, para chegar nas tuas narinas como cheiro suave do teu sacrifício, da tua oração? É porque a oração só está sendo de boca, ela não está sendo orada com fé no teu coração, crendo no Deus da existência, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, no Deus que abre porta onde não há porta, o Deus que diz, aleluia, clamas a mim, eu vos responder-te-ei e vos mostrarei coisas grandes e firmes que não conheces. Aleluia. E a minha fé e a sua, a gente precisa colocar isso. Porque por enquanto nós estamos na fase da primorização. Agora é a hora do sacrifício para receber a graça divina sobre nossas vidas. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: se nós não temos essa comunhão com Deus e nós não sacrifica por essa fé, aleluias, como nós poderemos fazer as boas obras sendo nós com os pensamentos ainda mal? Aleluia. Tiago, ele dizia que a obra do outro era morta, do outro crente, porque ele estava vivendo carne e não espírito. E quando eu e você viver uma vida sem sacrifício a Deus, a nossa fé ela não está viva. Porque se eu e você orar pelo endemoniado, está capaz do demônio pegar nós quebrar na porrada. Porque Jesus disse: se tiver fé pequenininha, se tu tiver Deus na tua vida, nem sabe um pouco, tu vai dizer e o milagre vai
Porque é Deus que está contigo. Quando tu fala, Ele assina. Quando tu fala, Ele faz. E se eu e você estamos numa vida mais de carne do que no Espírito, como o milagre vai acontecer? Quantas pessoas estão padecendo lá fora, oprimidas por espírito imundo, pessoas que estão enfermas, precisando do socorro, aleluias, pessoas que estão vivendo enfraquecidas, sem força para estar na casa, e o que eu e você faz por eles? Nada. E muitas vezes a gente pode abrir a boca e dizer: eles conhecem a palavra, se quiser vir para casa. Mas a palavra de Deus diz que eu e você tem que ir até esses que conhecem e relembrar eles, para que a enfermidade deles seja curada. Porque muitas vezes conhecem a palavra, mas na hora da prova, da luta, da fraqueza, cai e esquece da palavra. Aleluia! E a igreja do Senhor sobre a face da terra, ela tem vivido muito mais de louvor do que de oração. Tem vivido mais de festividades do que de oração. A oração no culto, a meia hora já não existe. Já chegou, já botou o joelho, amém. Começou o culto. Aleluias. Por quê? Será que a fé está viva? Será que aquela obra está avivada? Uma igreja sem sacrifício, o povo de Deus sem sacrifício, a obra ela é boa. A gente faz para nós, agradamos a nós e Deus. Uma certa vez o Senhor me deu uma visão e mostrava, eu era levado a um certo lugar e eu dizia: eu vou visitar aquela igreja. E quando eu chegava num certo lugar, eu via um portão fechado. E o portão fechado, eu olhava e falava: por que está fechado? De repente um anjo aparecia do outro lado e dizia: essas portas estão fechadas porque eles escolheram fazer espetáculo. E muitas portas se fecharão porque eles não sabem mais cultuar a Deus. Porque agora é casa de espetáculo. E ele falava: olha e veja. Eu via uma fila enorme de pessoas esperando a porta se abrir. E ele dizia: eles estão esperando abrir para ele ver o espetáculo. Eles não sabem mais cultuar a Deus. Então eu e você precisamos entender se a obra de Deus ela está viva ou se ela está morta. Será que eu e você alegram os irmãos? Ou nós buscamos alegrar a Deus? Aleluia. A minha fé e a tua fé ela está viva quando nós mantemos-se na doutrina de Deus, no rendimento de Deus, na oração fervorosa, não nos cuidado, como diz em Romanos capítulo 12, a partir do versos 13, aleluia, não seja fervoroso nos cuidados, mas seja fervente no espírito da oração, servindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E muitas igrejas deixou de orar. Muitas igrejas parou de fazer para Deus. Muitas vezes traz até pessoas de fora para casa encher, para alegrar a si mesmo, satisfazer o teu ego. E Deus fica longe. E a fé e a obra, né, igreja? Aleluia. É tempo de eu e você fazer diferente. Não importa, pastor, o tamanho da tua igreja, não importa, pastor, a quantidade da tua ovelha. Mas o importante é que o Senhor mantenha na doutrina de Deus, mantenha o rendimento do Senhor, segundo a vontade de Deus, tudo feito para Ele, somente para Ele. Aleluia, todas as coisas. Aleluia, mantendo na oração, sem cessar, sacrificando. Quem quiser vir para a oração, venha, mas que a igreja do Senhor, ela mantém o Senhor e a tua esposa e aqueles que escolher, alegrando o coração de Deus. Glória a Deus. E as portas, quem mantém aberto é o Senhor. Verdade, Senhor. É o Senhor que mantém aberto.
vai um, vai dois, vai três, Jesus manda mais. Porque enquanto haver alguém com obra viva, com a fé avivada, Deus, Ele está na casa e Ele continua operando. Mas a casa que só tem obras e a fé é morta, porque só alegre e aviva o coração dos homens e esquece de comprazer o coração de Deus, estes vão ficar. Não serão ressuscitados com Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz, pela fé nós encontramos a graça de Deus para vivermos. E pela graça nós somos salvos. Mas nós seremos salvos pela graça vivendo em Cristo Jesus. Aleluia. São muitos chamados e pouco escolhidos. Vamos buscar estar no meio dos escolhidos? Amém, igreja? Porque quando eu e você estiver só no meio dos escolhidos, não importa o que vai acontecer, o que está acontecendo, Jesus já está contigo, é o que importa. E você está ressuscitado com Cristo, mesmo ainda vivendo na carne, mas não pelas obras da carne, mas pelas obras do Espírito. Glória a Deus. Tua fé, ela é viva. O Senhor estará contigo e tu falará e acontecerá, porque Deus, Ele aprova se nós com Ele ser conformidade à tua palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito nos diz esta noite. E guarda no teu coração e aviva a tua fé com sacrifício. Porque sem sacrifício a fé não é aprimorada. Ela é apenas um passar de tempo na casa de papai. E o Senhor não te tirou lá de fora para você viver metade aqui e metade lá. Ele te trouxe para viver uma eternidade aqui e uma eternidade no céu. Aleluia. Porque às vezes eu falo com Deus, Senhor, se eu estou na presença do Senhor fazendo a tua obra, e eu não estiver indo bem, e eu depois morrer, e eu ir para o inferno, então que galardão eu vou ter? Então se o Senhor me tirou do mundo para viver na tua presença, então me ensina a viver na tua presença. Porque eu quero ir para o céu. Eu não quero estar na casa e depois eu ir para o inferno. Porque eu nem vivi o mundo e nem vivi a presença. Deus, misericórdia. Aleluia. E eu falo para Deus, minha irmã. Eu falo para Deus, Senhor, me ensina a te servir. Porque eu não quero passar o tempo na presença e morrer para o inferno. Mas me ensina, porque se fosse para ficar lá no mundo, o Senhor tinha me deixado. Eu já sabia que era lá para o inferno mesmo, era tranquilo. Porque lá a gente já faz de tudo mesmo. Agora está dividido. Então vamos ter cuidado. Vamos aumentar a nossa fé, a nossa alegria no Senhor. E tudo o que fazer, faça no Senhor. Oh, glória. E o Senhor seja com cada um em nome de Jesus. E assim eu e você ressuscitará com o Senhor naquele grande dia. Porque a nossa sobra e a nossa fé não será morta, mas será viva e vivificada no Senhor Jesus Cristo. E assim eu e você estará ressuscitado com Cristo Jesus. E assim vivendo pela graça, esperando a vida do Senhor, para que nós possamos ir para o céu. Amém, igreja? Amém.